Você acorda no meio da noite e o silêncio da casa parece ensurdecedor. Olhando para o lado, você vê a pessoa com quem prometeu dividir a vida, mas a sensação é de estar deitado ao lado de um desconhecido. Não há brigas inflamadas, não há pratos quebrados. O que existe é o vazio. A morte silenciosa do casamento não avisa quando chega. Ela se instala nos espaços vazios das palavras que vocês deixaram de dizer e no abismo dos ressentimentos guardados. Você percebe, com um nó no peito, que o amor não acabou por causa de uma grande traição, mas sim pelo desgaste invisível da negligência diária. É o peso esmagador de uma presença ausente, onde duas pessoas dividem o mesmo teto, compartilham boletos e obrigações, mas habitam universos emocionais completamente paralelos e incomunicáveis. Você se pega preso em uma rotina estéril e mecânica. Sorrisos falsos de cortesia no café da manhã, respostas monossilábicas ao longo do dia, e aquela incômoda, persistente e humilhante sensação de solidão a dois. Para anestesiar essa dor, você busca distrações. Mergulha no trabalho além da conta, perde horas rolando a tela do celular, ou foca obsessivamente em hobbies, tudo para não ter que encarar o fantasma que senta à mesa com você. Você começa a culpar o outro pela sua infelicidade, alimentando uma lista mental e cruel de todas as falhas, friezas e rejeições que o parceiro cometeu ao longo dos anos. O ego sussurra constantemente no seu ouvido que você é a grande vítima dessa história, que você merece mais consideração e que a culpa pelo gelo na cama e na alma é inteiramente de quem está ao seu lado. É infinitamente mais fácil apontar o dedo e acumular fúria silenciosa do que ter a coragem de olhar para o espelho. Há um perigo ainda mais profundo e sombrio oculto nessa dinâmica: a completa cegueira sobre si mesmo. A erosão do seu casamento foi tão lenta, tão milimétrica, que você perdeu a capacidade de rastrear onde o desastre começou. Você entrou em um estado de anestesia onde sequer tem consciência dos seus próprios pontos cegos. Você não percebe que passou anos criando pactos silenciosos e expectativas veladas na sua cabeça, exigindo que o outro adivinhasse e cumprisse desejos que você nunca teve a hombridade de verbalizar. A sua mente disfarça o ressentimento, acumulado como se fosse apenas cansaço crônico do trabalho ou estresse do dia a dia. Você caminha por um campo minado de feridas abertas na alma do casal, sem fazer a menor ideia de quais comportamentos seus acionam os gatilhos de dor e afastamento no outro. Mas a verdade que o estoicismo nos impõe é muito mais desconfortável e cortante. A dor que você sente não vem do comportamento do seu cônjuge, mas da sua própria ilusão de controle. Epicteto, que viveu como escravo e compreendeu a verdadeira liberdade, nos ensinou a dicotomia do controle. Você não possui controle algum sobre as reações, os sentimentos, os traumas passados, o humor ou a atenção do seu parceiro. Absolutamente nenhum. Quando você condiciona a sua paz de espírito, a sua masculinidade ou a sua felicidade ao carinho, ao sexo ou à validação de outra pessoa, você abdica da sua soberania e se torna um escravo emocional. O seu sofrimento atual nasce do apego infantil a uma expectativa irreal de um ego ferido e mimado que exige que a realidade se curve aos seus caprichos. Você esqueceu que o casamento é um terreno de cultivo mútuo e sacrificial, não um balcão de negócios onde você assume o papel de auditor e passa o dia apenas cobrando o que acha que tem direito de receber. A neurose do mundo moderno fez você acreditar na mentira de que o parceiro deve ser seu terapeuta, seu amante perfeito, seu fã número 1 e o único salvador da sua existência, sobrecarregando uma criatura falível com o peso de preencher o seu próprio vazio existencial. Reflita, em qual momento você deixou seu ego tomar o controle dessa decisão? Para interromper a falência silenciosa do seu relacionamento, a transformação radical precisa começar exclusivamente em você, através da prohairesis, a sua faculdade moral de escolha consciente. Pare imediatamente de exigir que o outro mude. Pare de mendigar atenção ou de punir com o silêncio. Mude a única engrenagem que está sob seu total e absoluto domínio.
a sua própria postura diante do abismo. Pratique com seriedade a premeditatio malorum. Force a sua mente a imaginar, com detalhes realistas, como seria a sua vida se essa pessoa desaparecesse amanhã de manhã. Sinta o peso definitivo dessa perda, o silêncio real da casa vazia, o arrependimento das palavras que não foram ditas. Use essa simulação mental da morte para resgatar o valor sagrado do que está diante de você hoje. O estoicismo nos convida ao amor fati, amar e aceitar o destino exatamente como ele se apresenta. Isso significa abraçar a crise atual, a distância e o frio do casamento, não como uma sentença de morte ou um motivo para o vitimismo, mas como o teste de fogo definitivo para o fortalecimento do seu caráter, da sua temperança e da sua capacidade de amar sem condições prévias. Para iluminar as sombras que devastam a relação, você deve encontrar a coragem extrema de fazer perguntas, para as quais você não sabe se está preparado para ouvir as respostas. Significa descer até o porão escuro do relacionamento completamente desarmado, despido de justificativas, de ironias ou de escudos de orgulho. A mente desperta e a dignidade retorna quando você substitui a cobrança estéril pela ação virtuosa e proativa. Em vez de esperar pelo afeto, ofereça uma presença atenta e genuína. Em vez de acumular mágoas como moedas de troca em uma guerra fria e covarde, pratique a escuta estoica, aquela que silencia o próprio ego, que não busca vencer a discussão ou ter a última palavra, mas que tenta compreender a dor, o medo e a solidão que o outro também está sentindo do lado de lá da cama. Quando você assume a responsabilidade total pela sua metade da ponte, o comportamento do parceiro deixa de ser um gatilho para a sua frustração e passa a ser apenas um fato da natureza, para o qual você responde com sabedoria, justiça e coragem. A sua mente e o seu comportamento mudam de forma drástica quando você assume essa postura de liderança de si mesmo. Você deixa de ser o juiz implacável do relacionamento e passa a ser o arquiteto inabalável da sua própria estabilidade emocional. Onde antes havia reatividade, ironia e ressentimento, agora surge um espaço de serenidade e força interior que nada pode perturbar. Filosoficamente, você alcança a verdadeira liberdade, a profunda percepção de que a negligência ou a frieza do outro não tem o poder de diminuir o seu valor intrínseco como homem e como ser humano. O casamento renasce de verdade quando ambos param de se defender um do outro, baixam as armas do orgulho e decidem, juntos, enfrentar a distância que criaram. E mesmo se o destino final determinado pela realidade for a separação, você sairá desse ciclo não como uma vítima destruída e amargurada, mas como alguém que operou na mais alta virtude e dignidade humana até o último segundo. A ruína ou a reconstrução de uma vida a dois nunca depende do acaso, da sorte ou de grandes gestos heróicos e teatrais. Ela é determinada pelas microescolhas que você faz a cada segundo de silêncio, a cada olhar evitado e a cada palavra de indiferença. Lembre-se sempre deste mantra: não controlo o coração do outro, mas sou o mestre absoluto do meu próprio amor. Seja o farol que ilumina as sombras e cura a distância, não o eco que perpetua a escuridão. Se esta reflexão trouxe clareza para as correntes invisíveis que você está vivendo e quebrando hoje, convido você a se inscrever no canal Protocolo Estoico. Junte-se à nossa comunidade para continuar blindando a sua mente e cultivando uma vida baseada na virtude, na verdade e no autodomínio absoluto.